noite. Vamos realizar aí a atividade 4 do caderno pedagógico. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas e que estejam conseguindo responder as atividades, tá bom? Nós vamos responder as atividades da página 29, que vai continuar falando aí sobre o sistema de numeração decimal. Vamos fazer uma leitura breve aí, por favor? Na página 29. Você observou que o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número? No número 26, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 10, ou seja, ele vale 20, porque ele ocupa a posição ou a ordem das dezenas. Já no número 263, por ele estar ocupando a ordem das centenas, o valor dele é 200, tá? Então, nós vamos considerar aí o valor 8.594. E aí, você ordena ele, como eu falei, você começa aqui do 4, que é a casa das unidades, depois vai para o 9, que é a casa das dezenas, depois vai para o 5, que é a casa das centenas, e depois vai para o 8, que é a casa das unidades de milhar. Então, o 4, como está na casa das unidades, vale 4, 9, como está na casa das dezenas, vale 90. O 5, como está na casa das centenas, vale 500, e o 8, como está na casa das unidades de milhar, vale 8.000, tá? Então, nós temos aí, novamente, o quadro posicional explicando para vocês essa questão aí que eu falei para vocês. E aí, no número 1, tá falando para a gente observar esses dois quadros aqui com esses números, ó. 345 e 732. E aí, pergunta, qual o valor do algarismo 3 no número 345? Então, se ele está na casa das centenas, ele vale quanto? Letra B, qual é o valor do algarismo 3 no número 732? Ele está na casa das dezenas, então ele vale quanto? Lembrando que quem está na casa das unidades vale apenas uma unidade, quem está na casa das dezenas, a cada dezena vale 10, e quem está na casa da centena, a cada centena vale 100. Letra C, em qual número o algarismo 3 tem um valor maior? É aqui no 345 ou no 732? Vamos aí à segunda questão. Escreva por extenso. O que é por extenso? É o nome do número. Os números apresentados no quadro a seguir, tá? Então, nós temos aqui o primeiro número de vermelho. Vocês vão me falar que número é esse, depois esse e depois esse. Aqui, ó. Nós vemos aqui que o 6 já está na casa dos milhões. Então, por aqui você sabe, ó, que é 6.283.104.640, tá? E aqui, nós vemos aqui, você tá dividido aqui, ó, na casa das unidades simples, na casa dos milhares e na casa dos milhões. Então, que número é esse? Como ele tá na casa dos milhões, aí vocês vão escrever para mim, tá certo? Aqui nós estamos aí, pessoal, uma breve explicação sobre as 4 operações. Nós temos a adição, que é a operação que nós usamos para somar. Nós temos a subtração, que é a operação que nós usamos para diminuir. Nós temos a multiplicação, que é a operação que nós usamos para multiplicar. E nós temos a divisão, que é a operação que nós usamos para dividir. Todas essas operações têm os seus fatores, né? O nome para cada fator, para cada parcela. Nós temos aqui na adição, né? Cada soma dela, cada parcela, nós temos a soma de 2 parcelas é igual ao resultado que é chamado de soma. Na subtração, nós temos aqui que o número que subtrai o outro é chamado de diminuendo, o que é subtraído é chamado de subtraindo e o resultado entre eles é chamado de diferença, que é o resultado da operação. Na multiplicação, nós temos os fatores, que é os que multiplicam, e o resultado deles se chama produto. Já na divisão, o número que divide é chamado de dividendo. O número pelo qual ele é dividido é chamado de divisor, e o resultado dele é quociente, e se houver algum resto, é chamado de resto. A partir disso, nós temos aí a terceira questão, que está falando o seguinte. Solange fez 30 bandejas de biscoitos igual à da imagem a seguir. Quantos biscoitos Solange fez? Vocês vão contar quantos biscoitos tem aqui e pegar o número 30 e dividir por esses números por esses biscoitos que estão aí, tá certo? Então, vocês vão pegar 30, que são 30 bandejas iguais a essas, ou seja, contar quantos biscoitos tem aqui e dividir.